Mais um Tutti Frutti Havaiano no ar, um episódio centenário, não o convidado, né? A história que ele vai contar pra gente. Eu tô muito feliz em poder ouvir essa história hoje. Aqui no bastidor a gente já tava conversando um pouco. É muita história. E quando eu era criança eu escutava muito aquela parte, né? Da divisão lá, de um lado e do outro clube, que tinha os baile funk de um lado e do outro. Mas eu nunca tinha ido. Cheguei aí lá no clube já mais velho, mas sempre tive curiosidade de saber a história e saber que isso está voltando de novo. Vocês já devem estar vendo a camisa aqui, né? Então não tem muito mistério não. Hoje eu vou conversar com Quinha do Guarani. Todo mundo só te conhece por Quinha do Guarani mesmo, né? Não tem como apresentar de outra forma. Verdade. Muito obrigado, meu irmão, pela sua presença aqui, por estar se esforçando para estar uma hora dessa aqui, conversando numa sexta-feira. Eu que agradeço, né, você dar esse espaço pra gente contar as histórias. Muita gente pergunta a mim assim, como é a história do Guarani? Isso. Hoje eu vou contar. É o dia para você matar a curiosidade e inclusive eu vou matar minha curiosidade a respeito da história do Guarani. Verdade. Tu é daqui de Camaragibe natural. É. Não era na época que nascia no Recife e vinha pra cá, né? Isso mesmo. Tu matou a charada, é isso mesmo. É, que não tinha... Apesar que eu fui registrado lá em Recife. Eu também. Mas sou daqui. Eu morava aqui. É porque não tinha maternidade nem cartório, teve uma época. Aí Isso. tudo era lá, né? Eu sou registrado na Encruzilhada. No cartório da Encruzilhada. Vê que e morei a vida toda, que só fui nascer em Recife. Lá na Boa Vista. Foi? Eu nasci no hospital da polícia ali no Derby, aí... Eu nasci, meu nome é Quinha do Guarani, mas meu nome verdadeiro é Marcos Roberto. E eu nasci naquela maternidade São Marcos. Sim. Meu pai botou o nome de Marcos. Por causa da maternidade, foi? O bicho tava só de saber o nome em cima da hora. Nasceu aonde? São Marcos, você bota Marcos. Bota esse nome aqui. Quinha, tu morou a vida toda ali na vila? Sempre. Morava no Alto da Boa Vista. Morei na Aldeia de Baixo, Alto da Boa Vista. Vila da Fábrica. É, né? Aquele Só entorno naquele ali. entorno. Eu acho Vila da Fábrica um dos melhores lugares de Camaragibe. Ó, Vila da Fábrica, ele foi a primeira Vila Operária, a mais antiga, né? a mais Vila antiga. Operária. E que os antigos contam, né, que ali sempre foi lugar nobre, né? E até hoje é, né? Dá Você pra vê ver. que A rua larga, né? Isso. Aquele clima de Recife antigo. É uma colina ali, né? Isso. Tem um clima mais frio. Eu acho muito bonito aquele por causa lugar. também da mata, né? É, pega aquelas mata ali. costas todinhas ali da mata. Eu acho que deveria ser mais, sei lá, ter mais atenção ali, bicho. Porque você vê o Recife antigo, muitas vezes a gente tocou lá e eu ficava conversando com o César, que tava aqui mais cedo. E eu dizendo, pô, César, olha o clima daqui, bicho, de noite. É o mesmo clima lá aquelas casas antigas, né? As ruas largas, bem limpinho. É um lugar muito. Os casarões. Isso. Mas acho que até que tá mudando, tá melhorando. E, inclusive, com o Guarani voltando agora, né? Voltando agora não, né? Mas sempre, eu acho que sempre vive essa... Voltando a fazer as festas. As festas e reacendendo, mudando o escudo, né? Tentando movimentar mais essa parte de rede social, né? Talvez tenha mais agora o engajamento com o Sandrinho, nosso parceiro. Inclusive eu fiz um vídeo, a gente teve 16 mil visualizações. Poxa, velho. A gente vai fazer um monte de corte aqui que vai dar muita visualização, tu vai ver. Vamos alimentar essa rede. Vamos lá. Ô, Quinha, como é que começa a história aí? Vem do teu pai, né? Do Guarani. Meu pai em 85, mais ou menos. O Guarani tava fechado, né? E João Pereira, que era um diretor da fábrica, chamou meu pai lá e disse: Raminho, pai Raminho, queria que você ficasse no Guarani, o Guarani tá fechado e tal. Porque antigamente os diretores eram mais pessoas da fábrica. Porque era o seguinte, o Guarani, ele tinha os sócios, né? Inclusive na época do meu pai, inclusive eu tenho essas listas de sócios lá no arquivo do Guarani, como eles pagavam uma mensalidade para ajudar o Guarani. Existiu já essa Existiu época que isso, tinha tudo organizadinho, né? tudo Tinha os sócios organizado. participando. Os trabalhadores da fábrica davam uma quantia todo mês. Nessa época já tinha um espaço de festa, não? Era só o clube. Não tinha festa já. Já tinha aquele espaço, já era lá naquele espaço ali. Isso. Só que não era a parte da quadra, né? A quadra era uma casa de Chico Patrício, né? Inclusive depois, foi na época do meu tio, que quando era presidente, Dida, com o Nivaldo, eles compraram a casa e transformaram numa quadra. Agora, como foi que começou mesmo o Guarani? Tu lembra? Tu sabe da história? Lembra não, né? Mas sabe Não, da o Guarani história. é o seguinte, o que os antigos falam, né? Que o Guarani, ele não era ali, ele era naquela rua Pierre Collier, perto do Penharol, subindo.
E ali era um barracão. Era um barracão, um cinema e a cooperativa. E aí o Guarani ele foi pro lado da cooperativa, agora a cooperativa acabou. E trouxeram o Guarani e deixaram ele lá. E foi acabando o barracão, foi acabando o cinema. E o Guarani foi pegando os espaços. Mas essa origem dele era a fábrica já existia ou não? Existia. Porque ali a vila é toda baseada na... na... 1800 e pouco. A vila é toda baseada na fábrica, né? Pierre Collier, né, que foi ele que viabilizou pro Guarani ir pra ali. Inclusive eu tenho até documentos falando sobre também. isso. E aí eles foram pra ali, mas aí já... Deixaram o Guarani lá, né? Tava precisando de um clube. E o estádio era onde é mesmo o estádio? Onde... Ali, aquele chamava, até hoje, né, eu tenho um documento como aquele campo ali, é campo do Guarani, que quem era da fábrica. E a fábrica, ela doou o espaço para jogos do Guarani Penarol. Mas eu tenho uma documentação como o campo é do Guarani. Existe essa documentação. Essa documentação. Inclusive, muita gente pensa, tu não quer brigar não pra... Não, a gente não tem condições de manter também. De manter, não tem. Mas... De certa forma foi bom a prefeitura ter... Que a prefeitura que assumiu, não foi? Foi a prefeitura. Foi melhor. Foi bom. Talvez não desse pra segurar, né? Pra manter. Poderia até que acabasse, né? Como a prefeitura, ela pegou o espaço. E até hoje tem o estádio, né? Que é Luiz Alexandrino. Não era... Na época, eu lembro que não era Luiz Alexandrino, era Pierre Collier. Que era um dos diretores da fábrica. Sim. Que foi esse que viabilizou a entrada do Guarani para a sede atual hoje. E quando, nesse tempo logo que tu escuta, né, dos mais antigos, o Guarani tava ali no barracão, tinha jogo, disputava partidas, sempre aqui eu ia para Recife, já tinha alguma relevância no futebol. O Guarani, ele já tinha na época de Zé Pequeno, presidente Zé Pequeno, inclusive ele é vivo, Zé Pequeno. Caraca. Ele foi ele que botou o Guarani na segunda divisão. O Guarani chegou a disputar a segunda divisão. Do Pernambucano. O Guarani, ele é um dos mais antigos. Existe história que o Guarani se filiou à federação primeiro que a Esporte Santo Náutico. Rapaz do céu. Isso deve estar documentado ou não? Porque na época existia uma briga lá. Eu procurei saber disso na federação. E eles saíram, assim, não se filiavam e o Guarani se filiou. Então ficou... Inclusive eu digo assim, que o Guarani, ele é o mais antigo, assim, na federação, né? Se foi o que ficou filiado lá. Se na verdade foi isso mesmo. Caramba, velho, que história. Tem muita coisa aí, né? Tem. Quando história. Quando nessa época aí, assim, sei lá, 105 anos o Guarani? 105, 1920. E qual mês completa? Agosto. Esse mês? Completou o dia 20 agora. Então tá recém 105. Nesses começos de ano do Guarani, eles jogavam o quê? Disputava... Era um clube de lazer de início? Isso. O Guarani, ele tinha futebol de salão. Ele tinha voleibol. Mas já começou com isso, Quinha? Futebol, né? Era futebol e foi expandindo. Sempre foi futebol, né? Sempre foi futebol que você vê que o Guarani não teve só Manga como goleiro assim conhecido. Teve Ramil Lama, que era também... foi profissional do Santa Cruz. Teve Murilo também, que foi de Santa Cruz. Então o Guarani, ele tem... Eu sempre falo, o Guarani hoje, ele deu muito jogador bom, mas pioneiro mesmo assim é goleiro. Os goleiros sempre tiveram uma relevância. Tem 3 goleiros que a gente se conhece, né, que são... Que jogou profissional, aí teve história. Nossa. Goleiro. Quando tinha o clube, uma curiosidade minha mesmo, nessa época primeira, era disputa aqui em Camaragibe ou só na vila ali, os conhecidos com conhecidos? Nesse comecinho, tu consegue lembrar, saber de alguma coisa? Ele sempre trazia vinha clube de fora. Que tinha dinheiro, não era? A fábrica tinha como pagar alguma coisa, né? E tinha os sócios que tu falou, que aí dava pra que ajudava. Pra ter esse futebol mais competitivo, trazendo o clube, né? O Guarani, na época, né, que eu falo assim, das brilhantinas, assim, que ele tava no auge, como o Penarol também, né? O Penarol é uma dissidência, né? Os diretores brigaram, né? Isso é que eu escuto, né? Brigaram e formaram o Penarol. Foi perto um do outro? É perto. Poucos anos de diferença um do outro.
Não. Isso já com Eu algum não, se eu não me lembro, se não me falha a Guarani? memória, o Penarol é de 45, né? Depois de 25 anos, Ah, sim, já tinha um tempo já. aí ele fizeram o Penarol. Nessa época aí, nessa época áurea aí, que tinha futebol de salão, vôlei, era tudo o investimento da fábrica e dos sócios. Isso, tinha também os moradores, né? Que gostavam, né? Porque era uma novidade para a vida da fábrica. Eu acho que também, pensando aqui, não competia com tanta coisa como hoje tem, né? Tanta. O Antigamente povo era distrai com muita coisa, tem isso. muita coisa pra Porque gastar. você vê que o Guarani quando jogava dia de domingo era casa cheia. Eu ainda cheguei ainda. Mas depois que eu assumi, eu trazia o Sport, o Santa, e botava 1 quilo de alimento. Eu pegava 500 quilos, meia tonelada de alimento. Não dava essas pessoas todas. Eu ia nas casas pedindo. Uau, o Guarani vai jogar com o Santa, com o Sport. E a turma dava e a gente tinha o jogo. Inclusive, teve jogos que foi transmitido pela Rádio Camará. Caramba. É, e chega um momento assim que vai, né? Passando o tempo, você vai. Tu- Mas eu acredito que o estádio, né? A gente tá com. Inclusive, ele foi hoje lá no Guarani. Neto, secretário. Ele tá bem atuante, né? Rapaz, o Todo mundo cara. que é do esporte tem falado é, bem dele e da atuação dele. ele. Cheguei a conversar com ele sobre o Guarani. E ele perguntou: por que o Guarani não disputa? Porque não tem campo. Ele disse: eu vou ajeitar o campo para o Guarani jogar. E aí eu falei para ele que, Neto, tu diz ao presidente da federação, ele disse, pode me levar que eu digo. E ele foi lá, acabou a marcha, foi lá e falou com o presidente, disse que ia fazer, e tá fazendo mesmo. E o Tá. mando de campo da gente vai ser lá no Canetão, lá em Veracruz. Sim, que tá fazendo. Vai ser lá. É, O Serrano também vai vai, utilizar lá, né? vai. E esse daqui? Esse daí, O daqui de Camaragibe, o estádio, né? o secretário também falou que vai dar um grauzinho É nele. que ajeitaram logo lá. É, fizeram lá em cima, agora vão dar um grau embaixo. E o doido que eles fazem que é apenas jogar aí. Pô. Porque aí é a casa do Guarani. Já pensou no domingo, um jogo do Guarani de Domingo à manhã, tarde, à tarde, e depois a festa no espaço? voltar, né? O que sempre fez, né? A gente fazia os jogos, depois ia pra sede. É, o que os times grandes fazem, né? Os times grandes fazem antes o pré-jogo, né? Antes do jogo, eles fazem um E evento eu vou lhe dizer, até a hora se do fizer jogo. aqui dá, Não porque tem nada não não, tem nada, Quinha. Domingo aqui, o que tem? Domingo de tarde você anda aqui e não vê nada no mundo. não tem nada. Uma atração diferente, quem gosta de futebol, mas tá, eu não gosto de futebol. Não sei, é só pensamento solto. Estão fazendo agora esse movimento na Vila, né? Vem pra Vila. Isso, Aí você tem um vem pra Vila depois de um jogo, ou antes do jogo e depois do jogo do Guarani. Vê dá que certo. não é não. O cara tava ali curtindo na Vila, dava um pulinho no estádio, viu o jogo, acabou o jogo, volta pra lá que ia E ter show, ia ter coisa na própria sede, na rua. até uma festa, né, do clube também. E isso, pô, Nunca velho. aconteceu. É uma coisa que eu acho que ia ter retorno, o povo ia ter esse lazer. Era um lazer, É. não tem nada. Além de barzinho, né? A gente não tem nada aqui que você Quem, tenha público. quem gosta muito de fazer essas coisas é a secretária de Nação de Cultura. Eu conheci ela. Eu, Dona to, eu Rosa. cheguei, eu cheguei, eu toquei algumas vezes na casa dela com o César. A gente tocou algumas festas. Aí conheci ela antes dela ser gente boa e ela também tem falado Ela muito bem tem, dela. ela tem uma visão muito boa. Pra essa parte, né? Ela tem uma visão muito boa. Juntava tudo, a vila, a história, o time. Agora me diz uma coisa, nesse comecinho de carreira ali, teu pai era presidente e tu com 8 anos convivia pelo espaço. Já convivia já lá. Já tinha, já. Meu pai me levava pra lá, né? Pra gente ficar lá. E aí a gente foi gostando, né? Da Assim, convivência ali. você vai vendo assim. Não só eu, como meus outros irmãos também. Somos 8, faleceu um, Walter. Mas a gente sempre teve. Mas eu que fiquei mais. Assim. Porque eu joguei no Guarani, né? Participei de muitas coisas lá. E eu sempre tive um sonho. Se um dia eu for presidente do Guarani, eu queria que o Guarani fosse um clube profissional. E lutei até conseguir. Eu quero entender essa história aí. Teu pai foi presidente e logo em seguida tu assumiu ou teve uma Não, não, lacuna não, aí? não. O meu pai, ele. Depois que ele saiu, assumiu o Nivaldo, né? Que chega a ser família também da gente. E depois foi meu tio. Eu assumi e eu entrei, na verdade, em 2003
Faz tempo que... 2004, como diretor de esporte. Fui convidado, aí fui diretor de esporte. Aí em 2005, aí eu conversei com os meninos e eu tinha vontade, né, pela história também do meu pai. Tinha falecido o presidente, o antigo presidente Riso, que também era amigo meu, e assumiu Silvânia. E aí foi aquela. Aconteceu de vamos fazer uma reunião porque a gente tem que ter um presidente e tal, e ela também queria sair. E aí Em, botaram 2000, meu em nome 2005. 2005. E aí eu fui, entrei como presidente. Quando tu assumiu, como é que tava? Tava acabado. O clube, assim, pelo. Ele tava acabado. Não, Tinha jogo, tinha alguma coisa, fazia o que? Era o que? A não galera tinha, se juntava assim, não pra tinha fazer. porque, assim. Não que ela não. Eu acho que não era por causa dela. Porque foi assim, uma morte muito delicada, né? Riso, mataram ele na frente do Guarani, É bem né? emblemático, né? E aí ele fazia umas festas lá, festa de funk, e o Guarani ficou assim muito mal visto. Hum, Aí eu lembro na época que eu até pensei que o clube ia acabar. porque fechou, a estrutura ficou lá. Que ficou, aí entrou a vice, que era a Silvana, né? É, ela não tinha assim. Eu acho que ela não tem muita pretensão de festa, de. Como? Porque assim, na verdade, o Guarani ele tem história. E tem, entrou diretores. O Riso mesmo ele não sabia da história do Guarani. Ele queria fazer outra história. E o Entendi. Guarani ele tem uma história. Ele já tem já. E muitas vezes, muita gente criticava por causa da forma que. Porque no meu caso, eu assumi, eu já tinha já meu alicerce assim de que eu já fui, já vivia no Guarani. Eu sabia como é que funcionava, como eu ia dar. Eu, Porque tinha um resquíciozinho da tua convivência da época, tu podia manter a tradição, né? E isso. inovar com alguma coisa, mas mantendo a tradição, né? Porque meu pai foi presidente, meu tio foi presidente, então eu já tinha já mais ou menos como é que eu queria, porque assim, já tem uma linha, né? É. Depois eu fui em 2005, aí 2005 para 2007, aí eu fui, mas eu ainda era novo, não tinha. E eu fui criticado por ser novo, porque a maioria dos presidentes já tinha idade já. E com que dizer assim, não vai dar certo. Não vai dar certo. E eu já entrei já em 2005, eu já fui na federação, eu já fui 2008, eu já fui. Porque quando tu assumiu, o Guarani não era um time profissional. Não era. Agora, como é que tu, beleza, assumisse lá em 2005, o time tava assim, o Certo. clube tava desestruturado, né? Isso. Aí tu, pô, vou lá agora na federação e vou Eu resolver. fiz uma ação, eu me Sim. lembro, eu tenho até fotos que alguns diretores meus, né, a gente fez uma reunião e a gente saiu pedindo R$ 1. Eu me lembro, R$ 1 nas casas. E a gente foi arrecadando dinheiro para comprar algum material e a gente foi fazendo isso. E aí eu fui. Porque o Guarani, se você ver na história dele, é futebol, não é nem sede negócio de festa, não. Essa parte aí eu entrei e eu não sabia disso. Assim, eu não tinha olhos para isso. O negócio era futebol. Porque eu dizia assim, o Guarani tem história. Porque eu escutava as histórias dos antigos. O Manga jogou. Inclusive, já me lembro, eu era menino. Lá tinha uma chuteira de manga. Era desse tamanho, né? 40 e 50 e diz, né? Que é 52. Era muito grande. Caramba. Ainda na época do meu pai ainda vi. Depois foi entrando outra diretoria e foi acabando, Mas né? fala só, vamos botar um parênteses aí, fala de manga um pouquinho. Porque assim, pronto, isso é mais uma coisa que liga o próprio Camaragibense à história do clube e aquela sensação de, pô, a gente teve alguém aqui que E, passou por aqui e foi pra seleção, foi é, reconhecido. eu sempre, né, desde pequeno, eu escutava que Manga agarrou no Guarani. E Manga tinha a história dele, né? Ele jogou no Sport, jogou na seleção, né? Ele jogou Parece no. que ele teve uma participação nessa seleção, mesmo sem ter ido Não, em campo. Ele jogou, não, chegou ele a. chegou a Foi vestir a ainda, camisa não e foi? tudo, né? Ele. E aí eu tinha muita curiosidade, eu queria saber quem é, como é que eu deveria, assim, encontrar ele. E na época, ele morava em Quito, no Equador. Passou seus tempos, eu cheguei na federação e sempre eu dizia, né, ó,
falava para doutor Evandro, Manga jogou no Guarani. Ele disse, você tem foto? Não tem. Um dia que você tiver. E aí eu fui procurando, querendo saber quem trazia Manga. Tinha alguém que trazia Manga. E aí tinha um presidente, que eu me esqueci o nome dele, que tinha um jogador, Zé Grosso, o nome dele. Inclusive, ele ainda é vivo, tem 90 e poucos anos, mora no Rio. E aí eu conversando com ele, me deram o telefone. Isso foi antes da pandemia. 19, 18. É. Aí foi onde eu encontrei o Manga falado. Até pensava que ele já era falecido. Eu liguei peguei o telefone, né? Desse Zé, grande. Zé Grosso. Zé Grosso. Eu não sabia, ele era muito amigo do meu avô. Eu não sabia. E aí ele, conversando com ele disse: Eu sei porque você tá me ligando. Ele falou assim pra mim. Aí eu disse: Já sabe, sei. Você quer saber de Manga, né? Eu disse: Quero. Ele disse: Pronto. Então eu vou lhe contar a história. Ele jogava no Sport, esse Zé Grosso. Ele era lateral do Sport, do Juvenil. E aí ele conheceu o Manga lá. Ele disse: Manga, bora jogar lá onde eu moro, num clube lá. Manga disse: Eu vou. E aí Manga vinha. Então ele era amigo de Manga. Caraca, Manga velho. vinha, aí tinha as casas lá dos ex-presidentes. E ele almoçava lá. Ele já era uma figura conhecida aqui em Não, Pernambuco. era não. Mas por vir através do outro lá, ele conseguia ficar almoçar na casa dos grandões. Já tinha já. O pessoal do futebol conhecia ele, Sempre né? agarrava. Sempre foi um bom goleiro, né? E aí ele ia e tinha essa facilidade de estar. Depois, ele me contando, né, que depois que acabar ele ia para as festas. O Guarani sempre essa tradição de botar almoço, essas coisas, ele sempre ia. E aí o Zé Grosso, né, ele falou, ele disse: Eu tenho foto com ele. Rapaz, foi mesmo que. Eita, pô. Ele disse: Eu vou te mandar uma foto. Aí mandou. Aí foi quando eu fui na federação e mostrei. Inclusive tem um blog, esqueci o nome dele, muito conhecido. Eu mandei pra ele e ele fez uma reportagem e tal. Mas, rapaz. E aí eu foi publicado num jornal do comércio. Foi na época que estavam fazendo um filme de Manga. E aí o empresário de Manga ligou pra mim. Pô. Ligou pra mim. Aí ele se identificou, né? E ele perguntou se eu queria conhecer Manga. Lógico que eu quero, né? Aí conversei com o Manga, aí já tava na época da pandemia. O Manga tava no Retiro dos Artistas lá no Rio de Janeiro. E aí eu conversei com o doutor Evandro, assim, pra gente trazer ele. Porque ele tinha vontade também de vir, que ele tem família aqui em Engenho do Meio, tem os irmãos dele. Mas só que não deixaram ele vir por causa da pandemia. Ele não podia vir. E aí eu troquei telefone, aí eu mandei uma camisa, tem um vídeo que ele mandando, né, que vestindo a camisa. E eu conversei com ele se ele poderia vir aqui. Ele disse na hora. Poxa. Mas infelizmente ele faleceu. Agora em abril, não foi? Foi. E aí o empresário dele disse: Ó, Quinha, se eu soubesse que ele tinha jogado aí, nesse clube aí, eu tinha colocado ele também no Documentário. no documentário. Mas o documentário já tá pronto já. Mas, rapaz, velho. Isso tudo é bom também pra reforçar a imagem do clube, né? Do Guarani, no caso. Hoje É importante todo ter esse mundo tipo sabe de. que Manga, ele passou pelo Guarani, né? Fora ele, teve mais quem? Ramil Lama, também um goleiro Esse muito aí é bom. manga, né? Ramil Lama que foi também do Santa Cruz, Murilo. Tem outro jogador também, teve Eudes, que Eudes ele jogou no Sport. Hoje ele ainda vive, ainda tá na Vila da Fábrica. E Me é. ajuda muito lá no Guarani. E é, ainda ele. Ajuda. Mas ele mora aí, não? Mora. Mora na vila? É o Mausebê. Ele é pequenininho assim. Mausebê. Mas, rapaz, velho, que história, velho. Que coisa rica, né? Eu lembro que o meu pai, ele, quando era presidente, a gente tinha no primeiro andar lá uma chuteira de manga. 52. Ave Maria, o Você homem pode era... ver que a mão dele
Ele agarrava sem luva, tem isso, né? Sem Tem essa luva. história dele não Agarrava querer sem usar luva. luva. E os dedos deles são tudo quebrados. É, porque a bola É. quando pegava, né? Era... Tem história, né? Ó, nesse tempo que tu tivesse essa aproximação com ele, tu falou que foi lá na federação. E o presidente pedia pra tu ter uma foto. Isso muda em quê? É porque não podia divulgar. Se você for no site Entendi tá agora. entendendo? Hoje, quando a gente, até na federação, como diz, repassa que manga na história do Guarani, ele tá dentro. Isso é bom, tanto É para ótimo, né? ressaltar a imagem da relevância, mas aí tinha que ter essa comprovação histórica para poder constar e até para vocês utilizar esse argumento, né, de que ele jogou aqui. Isso. Se não tivesse essa foto, não podia Não. estar dizendo, não, né? Era? E aí, Zé Grosso que salvou a gente. Caramba, velho. Ele só vou te mandar uma, só tem uma, mas tem várias fotos. Ele ia ele, no domingo à tarde, ele já ia direto. Às vezes ele até dormia. Eu disse, mano, na tua história, tu ficava. Como é que tu fazia? Ele disse, eu dormia, às vezes na casa dos amigos, ia no outro dia, que ficava, né? Depois do jogo, aí ia pra sede, eles comiam lá, bebiam, ficava por lá mesmo. Esse é o escudo antigo, né? É o antigo, é. Ô, Quinha, aí tu falou que quando assumiu em 2005, tu foi lá na federação, tu foi brigar pra poder tornar profissional, né? Não. Tu teve uma ajuda da galera, fez a ação de R$1 de cada um. Pra gente começar a jogar. E aí na época era Carlos Alberto, o antigo, né? Depois veio o doutor Evandro. Fui, mas não tive muito êxito lá, não. Eu só tive mais quando, assim, aproximação, quando o doutor Evandro assumiu. Eu fui lá em 2011, Passou 5 anos por aí, fui lá, mas 2005, 2006 eu joguei o Pernambucano. Sub-15, sub-17. Eu joguei, cheguei a jogar. Nesse tempo aí, tava treinando aonde? No estádio. Porque, vê, a dúvida que eu tenho aqui é, como é que funciona a administração, como é que funcionava em 2005 quando tu assumiu e começou a organizar, e como funciona hoje? A gente pode fazer esse paralelo agora. Eu tenho um sobrinho que joga bola. Certo. Eu vou aonde no Guarani? No campo? Eu vou lá qual é o caminho? Eu vou lá na sede, eu encontro alguém lá do departamento de base? Sim. Lá na sede mesmo? Na sede. Lá é o caminho que o pessoal vai chegar primeiro em vocês. A gente sempre vai peneira, né? Tem as datas e tal, né? Mas certo. então, eu digo fora as datas. Em 2005 vocês estavam com o clube, tinha time, tinha gente jogando? Tinha. Ou tava mais... Não tava parado, mas já tinha uma galera, tu chamava aquele. Na verdade é assim, quando eu comecei a ter a visão mesmo assim do futebol no Guarani, porque antigamente era primeiro time, segundo time. Era segundo quadro, né? É. Primeiro quadro, segundo quadro. Isso. Eu lembro disso. Então o que acontece? Sim, eles queriam beber. É uma farra. Não tinha essa visão. E aí a minha visão foi totalmente diferente. Ele só. Adianta a gente, com o intuito de ser um clube, de revelador, de ser profissional. A gente tem que não acabar, mas em 2020, fazer um sub-20. Olha aí, agora nem esporte. Isso aí é da 41. Aí já é. Isso aí já é agora, em 2016, mais ou menos. Inclusive tem Felipe Almeida, que foi profissional, jogou em vários clubes. Ele participou lá com a gente. Aquele goleiro ali eu conheço, lá de Alberto Maia, aquele lá de verde. Dodô. Isso aí é. Pensa num goleiro bom. É lá de Alberto Maia, pô, eu conheci de molequinho também. Ainda agarra com vocês de vez em quando, não? Não. Mas eu Não sei como ele não profissionalizou, né? Não cresceu. Porque hoje eu vou te falar assim, porque hoje existe uma. Não é um preconceito, mas é porque os clubes eles adotaram isso. O goleiro tem que ser grande. É. E o Dodô é pequeno, mas ele é melhor do que muitos goleiros grandes. E né? Mesmo. Ele é um tipo assim. Tinha um goleiro no Equador. Esqueci o. Não, no México. É Jorge Campos. Miudinho. Que usava um padrão todo coloridão, né? Era... Você vê, ele era pequeno. Mas só eu lembro. Na Copa 94 ele não tava não? É feito um Dodô da vida. Eu pergunto assim, porque o Dodô não. Eu pergunto, mas sei. Porque ele não chegou a ser profissional. Porque acharam esse padrão aí, né? Mas eu falei pra ele, no dia que a gente for disputar, se um dia a gente for disputar um profissional, ele tá no meu time.
Tá? Já disse pra ele já. Ele- Ele assim, vai disputar, a gente tava almejando esse ano, né? Disputar a terceira. Não vai ter mais. A gente vai entrar no sub-20. Mas, No sub-20 vai na primeira ou na segunda? não, sub-20. Sub-20 não tem. Não, ele É geral, todo- né? É geral. Sim, aí quando tu foi lá procurar a federação pra profissionalizar, tu já tinha essa visão e a galera ainda tava na visão de bebedeira e tal, né? Isso. De não ser tão a sério, isso deve ter tido já um embate, né? Porque tu queria organizar É isso. porque, na verdade, tem até aquela tradição. Eu disse, não, mas a gente é primeiro time, segundo time. A gente bota sub-20, sub-17. Por quê? Porque eu achava estranho. Se eu tinha vontade que o clube fosse um clube profissional. Então, se você for olhar o profissional, sub-20, sub-17, sub-15. Então, eu disse assim, eu vou começar logo agora. Sub-20, eu não dou bebida, eu dou comida. No jogo, Acabou o depois do jogo, vamos pra sede, a gente faz um jantar lá. Mas o menino bebe. Não, não quero. Eita, isso deve ter sido Não, Foi de porque boa. a visão foi totalmente diferente. A galera aqui. Sabe o que eu fazia? Eu botava o escudo do Guarani, botava rumo à segunda divisão. Já ia fazendo isso já. Quer dizer, eu não Trabalhando no trabalho, mental, né? Tem uma mental. ideia. A gente tem que chegar ali. mas tem que ir. Tudo tem um propósito. É. Aí fui tirando devagarzinho, devagarzinho, e aí Na federação, quando tu chega lá, qual é o caminho, qual é o critério para ser profissional pela federação? o clube profissional, ele tem que pagar uma taxa, né, CBF. A gente, Tem uns pré-requisitos? Não. Tem. Né? ele tem que... Porque antigamente era totalmente diferente. Hoje você vê vários clubes, porque tem muitos clubes que ele nasceu hoje e já é profissional. É um clube de empresário. O Guarani não, já tem história, né? Tem aquela já das antigas e a federação ela acha bom, né? Um clube é um clube, porque você pega um clube hoje, o Retrô mesmo hoje. O Retrô ele tem dono, né? Que é Sim. e por muito bem eu admiro, né? Laércio, porque ele fez esse patrimônio e hoje é de Camaragibe, né? Que a gente tá conversando sobre Aham. a Fênix. Ele valoriza isso. Ele valoriza. Ele sempre ressalta que é de Camaragibe, para criar identidade. Eu acho até que ele trabalha bem essa questão de criar uma identidade com Ele o já povo. tem, já, né? É, já Porque tem. Se você vê, assim, a turma até brinca comigo. O Guarani é pai do Retrô, Retrô. porque pela antiguidade. Agora, se você for olhar por parte financeira, ele é avô da gente, né? Tu chegou a conhecer ele já pessoalmente? Eu tive mais contato com o Gustavo. Sim, que é o diretor, né? É. Eu conheci ele assim de vista, mas não sei Parece quem que é eu ele. não tive muita aproximação, não, mas com o Gustavo. Pessoa muito boa, assim, gosta de ajudar. E eu acho assim, né? Se tivesse esse trabalho mais próximo, porque teria como ser sei lá, também, se vocês de repente servir a eles, né? Com A alguns gente- atletas. Eu já até conversei sobre isso, né? Inclusive, a gente teve jogador do Guarani que disputou o Pernambucano e foi pra lá, né? Participar de lá. E possa ser que a gente amanhã ou depois tenha essa parceria. Estreite, né? Uma Esse parceria, laço. Sempre bom. porque é muito bom. Isso ia fortalecer ainda mais. Essa possibilidade vai ter mesmo, tu sabe dizer, o estádio do Retrô aqui embaixo? Rapaz, eu escutei, né? que É, se ali teve perto da- vídeo, inclusive. Teve maquete, teve Isso. tudo. Mas esfriou, não sei se vai. Foi, não sei, não vi mais falar também. Mas eu acredito que vai Que ter. deve ter muita questão ambiental, né? E até política, porque mas o aqui. Retrô merece já, né? Um estádio. Pelo Algumas tamanho pessoas perguntaram por que não faziam, não tomava, assumia o estádio que já foi do estádio lá, né? Guarani. O problema ali é porque você vê, se você for olhar, tem aquelas casas, vai ter que tirar aquelas casas ali todinha ali, Não, vai. em torno, né? É, É, possa ser que atrapalhe em alguma coisa. Né? pode ser também que o Retrô Mas pra mim mesmo eu queria mesmo. aqui, né? Até eu acho que dava pra vocês jogar lá. Porque eu vou dizer, se Eles não iam sair de lá de treinar lá. Quem ia É. treinar era vocês. Se eles fazem. Eu sempre falo, né? Mas rapaz, o Retrô, eu sou a favor. Por quê? Porque amanhã depois, eu tenho um mando de campo, né? Eu falava com o Retrô, eu tenho um mando de campo. Consegue fazer essa jogada, É. né? Pra sempre, Uma parceria. sempre trabalhando perto, E eu né? acredito que. É isso, o caminho que- parece indicar que isso, né? Laércio, eu acredito que Laércio, ele vai fazer esse estado. Não sei se é
Lá, Rapaz, assim, eu acho que ele vai fazer. eu digo a tu que ele não fez ainda, não é por falta de dinheiro, não. Não, isso aí. É só porque ainda deve ter algum problema assim político e ambiental, que É, geralmente é o que barra é, muito a obra, né? a Essa parte questão ambiental. ambiental, mas urbana e tal, né? Mas fora isso, quando tiver tudo certo, ele vai fazer. E o Guarani vai treinar lá Com também, vai ser certeza. bom. Ô, Quinha, qual é esse critério, essa lista de critérios que tem para ser um time profissional na federação? É, tem que. Na verdade, A né? taxa da CBF e o que A mais? taxa do CBF. E ter um clube mesmo, né? Um clube, assim, ter. Sede própria, CNP, categorias. CNPJ, ter tudo isso. Ter. Tu conseguiu fazer isso quando A gente tu. conseguiu. E desde Conseguiu 2011, é? desde. A gente começou a participar, né, dos campeonatos. E aí, quando foi agora em 2018, a gente, 19, a gente pegou Juninho, né, que era do Revela Crack. A gente fez uma parceria e disputou o Pernambucano. Foi longe, a gente foi até longe. Chegou a onda ainda. Chegou a ir para passar de primeira fase, né? Qual é a rotina hoje administrativa do clube? A gente tem diretoria, né? Tu tá Tem, lá de segunda a sexta, tu tem um expediente tem. A gente é mais tarde. a parte da É. tarde, Porque, na verdade, eu tô no Guarani há 20 anos. Mas 13 anos foi fechado. nesse Ele tempo. passou 13 anos fechado. Porque, assim, muita gente não acompanha e não sabe. Eu entrei no Guarani em 2005. E de 2005 a 2010, a 2011, ele passou 6 anos aberto comigo. Eu contei isso a uma pessoa que ele me criticava muito, porque o Guarani estava acabado e tal. E aí eu sentei com ele e contei, ó, 2005 para 2011, ele estava aberto. Então, foi um tempo bom. A gente, é, é, a gente deu Guarani em algumas coisas. Eu já fiz telhado e um monte de coisa. Quando foi em 2012 para 2016, ficou fechado. Fechado mesmo, não tinha festa, não tinha nada. Às vezes eu queria fazer festa, não deixava. Né? Assim, eu tive alguns problemas no clube. A parte política, eu Sim, falo. sim. Política. E aí foi fechado. 2012 para 2016. Ficou fechado. Mas aí tu não. Mas o Tu, futebol tu também funcionava. desgostou nessa parte aí, nessa época? Deve ter desgostado um pouco, né? Desgostei. Eu queria sair. E eu tive algumas pessoas que não deixavam eu sair. Inclusive a minha esposa. Porque eu falava tanto do Guarani, de uma hora para outra eu queria sair. Eu fui. A minha sorte, eu digo, a minha sorte, né? Que eu tenho alguns diretores que sempre me deu força. Ele dizia assim, rapaz, se tu sair, vai acabar. Se tu sair, vai acabar. Porque assim, eu sempre fui brigão, assim, de não deixar acabar. Tive muitas brigas por causa do Guarani. Mas se eu não tivesse, porque muita gente só conhece quem é do Guarani, não sabe. Por trás de mim tem uma diretoria. E atuante. Quando vamos correr atrás, a gente corre. E chegou uma época que eu queria sair, né? E aí não. Mas a gente fica. Porque assim é uma história, né? O Guarani ele tem a história. Hoje você vê que acabou seus clubes, né? Com Tinha essa parte vários clubes. histórica. Ô, E Quinha, eu tô falando aí, eu pensando, pô, tem um preço que se paga, né, por acreditar em tudo, em toda a área. No teu caso, é o Guarani, a história dele, e que é uma luta tua, da tua parte, pra manter a história, a tradição, o clube. Chega ao ponto das pessoas reconhecerem que essa luta é tua. é que eu recebo assim muita mensagem, né? Assim, de É como se tu fosse vai lembrar do clube olhando pra tu, olha, lembra do clube. Só que é um preço, né, pra se pagar. E aí às vezes você cansa e as pessoas, não, mas vai, continua e isso. você, porra, Eu digo, mas velho. chegou meu tempo. Não, não chegou não. Tem. Porque o que é que se fala? Assim, se eu sair, acaba. Então, é isso que eu tô falando. Esse preço de suportar, tá
se sair acaba, mas ninguém quer assumir Não, é e difícil. nem tem condições de assumir realmente, porque a tua imagem é que tá atrelada hoje em dia. Isso. Mas só que eu tô pensando aqui, pô, é um preço que se paga talvez pra alguém no futuro, porque nem tu talvez colha o fruto desse teu sacrifício. É um negócio de mártir, eu vou me sacrificar, meu juízo, a minha saúde por esse negócio. Mas tem uma outra parte social, né? Assim, que Que isso te eu dá um fico retorno, né? feliz. É, tem É isso. porque a gente lá, a gente tem advogado, a gente na comunidade lá, a gente faz casamento, a gente tira certidão de nascimento, de divórcio. Tem advogado lá, inclusive a federação que eu solicito, ele Disponibilizam. disponibiliza todas as quartas lá no clube mesmo. A gente dá cesta básica quando a gente recebe. E tem várias. É esse trabalho que te deixa Esse motivado, né? É trabalho, o que assim, acende. hoje eu sou evangélico, né? Mas eu não nasci evangélico. Então eu participei de festa, participei de tudo. Tem um lado bom, assim, da minha parte, que eu gosto, que é a parte social. Hoje eu não vou para as festas, né? Tem os diretores que a gente vai colocando. Ó, a festa vai tal dia, então vai vir fulano, cicrano. Eu sempre tô ali, mas eu não participo. Eu só vou uma vez pra uma festa, que é a festa de aniversário. Inclusive aí eu e minha esposa, a gente. Porque eu tenho que conversar com as pessoas, é onde as pessoas ficam felizes, porque o Guarani eles têm mais um ano. Porque se você for contar, você vai contando, dá 105 anos. Caramba, 105 anos de Você vê clube. hoje um clube. É o único que tem aqui. Eu digo assim, o Estrela. Eu não vejo assim. Ele é. Inclusive o presidente é meu amigo Sérgio. Mas eu acho que hoje não faz mais festa. Mas ele trabalha com a comunidade. Mas ele não faz festa. É diferente, né? Do Guarani. Porque como é que eu vou comprar materiais esportivos? O que é que eu vou fazer se não tem nada? Aí muita gente diz assim, mas esse tempo todinho. Mas esse tempo todinho ó, fechado. Se paga água, paga luz, né? E aí a gente vai com os amigos, sócio. Chamei várias pessoas para ser sócio, mas dizia assim: eu vou ganhar o quê se eu ser sócio? É porque a pessoa se associa É. esperando alguma coisa. Algum retorno. E aí eu entendo. É. Agora não, agora de hoje tá aberto, né? E aí eu vou fazer sócio. Eu tenho uma diretora chamada Dona Edith. Ela tem 80 e pouco. Ela foi uma das que sempre assim me incentivou, né? Tem um vice-presidente lá que é meu braço direito. Eu digo, ó, eu vou viajar. Vou passar 2 meses fora. E ele segura o barco. Tontonho, que é esse diretor antigo. E eu sempre conto essa história onde eu vou, que quando eu entrei, quando era novo, muitos diretores não queriam que eu assumisse. Os antigos. Porque eu era novo. Aí dizia, não, tem que ser uma pessoa a mais. E não sabia ele assim que eu, né? Eu tenho a minha história dentro do Guarani. Já tá no sangue. Eu É. sempre cheguei a dizer, tá no sangue. Porque eu gosto, quando eu falo do Guarani, eu falo com felicidade. Porque minha infância ali foi ali, né? Jogando ali dentro, participando com meu pai. Pra onde meu pai eu ia. Tá. Todas as festas eu tava ali. É uma coisa de legado, foi deixado. Né? Existia uma. Eu me lembrei agora. Existia uma tipo assim, era interclubes. Era os clubes, era Clube de Camaragibe, São Lourenço, né, Paudade e Carpina. Aí todo mês tinha um clube que fazia um almoço. Ainda me lembro disso. Aí era o Ipiranga, que acabou, de São Lourenço. Que tinha o clube, né? Clube Ipiranga ali. Isso, era o Ipiranga, o clube. Aí tem, hoje, ainda me lembro, na época, né? Aí tinha o Lenhadores, que é muito antigo. Tem um que Paudalho, é? Paudade. Tem um que é mais antigo que o Guarani. É o qual? Eu não lembro se é o Lenhadores. Lá tem dois em Paudade. É o Lenhadores e tem outro clube lá. Antiguíssimo. Eu fui uma reunião há uns 3 anos atrás. Lá no Flamengo com o presidente lá, Edmilson. E eles vieram e eu não acreditei não. Quando eu olhei, eu disse, mais antigo que o Guarani. Quantos anos, Emis? Eu não lembro, mas eu sei que é mais antigo. Tem uma relação, vocês têm um encontro entre A os gente, clubes, a esses gente, clubes pequenos, entre aspas, assim, né? Daqui a gente já da chegou, região. né? Uma liga, não era Mas pra ter? depois da. Porque já tinha antigamente.
né? Chamava Interclubes. Era essa aí que Era. tinha Os clubes. os clubes daqui É. mais da zona metropolitana, né? Isso. Aquele, Era bom aquele demais. de Tilma era qual? Renovaram. Existe mais não, né? Também não, né? Não, existe mais não. É, Acabou. não, Era dentro da usina. da usina. Acabou. Eu cheguei pra muito show ali naquele clube. Hum. Parece que mataram uma pessoa lá e Sempre é assim, né? é, Véi? Acontece um negócio trágico e vai estragando. vai estragando. Né? Aqui em Camaragibe hoje tem quem? Tem o Guarani, De quê? Penarol de clube. Só tem o Guarani e o Estrela. Tem uns timezinhos, assim, que eu lembro do Bandeirante. O Bandeirante ainda se. E o lá de Alberto Maia, que tem. Já já eu lembro o nome, que eu até domingo Eu eu sei qual encontrei os é. meninos. Eu conheço lá. Caramba, eu me É encontrei. muito antigo. Os caras são muito antigos. Agora eles fazem de amor, né? De tentar manter mesmo, É. de bater. Eu esqueci agora. Pô, meu Deus, eu Eu encontrei, sei. domingo de manhãzinha. Eu encontrei eles lá em Alberto Maia. Eles sempre depois do jogo tem um Bandeirante, né? Lembra do Bandeirante? Que Lembro. hoje é uma igreja. Era lá a sede, que era Tem o Atlético Antônio de Carneiro, Cícero. né? O Atlético de Cícero. O Atlético. Inclusive, É de Santana, né? O Santana. Atlético. Tem sede, Inclusive, inclusive, também, tem. né? Inclusive, é porque assim. Porque ele assim, se quem sair acaba. Eu tiro pelo Cícero. Se é o presidente. Não encontrou ninguém Passar. pra passar. Por quê? Ele. Hoje ele tá um pouco adoentado, né? Ele teve. É pro meu amigo, ele teve um AVC. E aí. Porque assim, tem que ter o cabeça que é pra. Porque se o cabeça enfraquecer, enfraquece todo mundo. É. E aí eu lembro o Cício, inclusive já joguei com ele já. Ele foi 5 vezes campeão de Camaragibe. Que Porque história, assim, o né? Guarani ele não participava, né, do campeonato de Camaragibe. Era muito difícil de participar. Era uma escolha, né? Ou Não sei, porque o Guarani, na chegou a minha subir um época, degrau, foi? não, é assim, não tinha essa tradição de botarem o Guarani. Na minha época, quando eu entrei, tinha a Copa Guarani, era quem fazia era a Liga, que era João Joca que fazia. A gente ainda disputou ainda, mas depois não tinha assim, o Campeonato Camaragibe. Não sei por que ninguém botava. É. Eu mesmo, eu sou sincero, eu sempre quis ser profissional. Eu pegar o Guarani, não desmerecendo os clubes aqui, porque aqui tem muito clube bom, Camaragibe. O Camaragibe tem tanto jogador bom que se você for fazer assim, Uma seleção. tem Tem a seleção? tem a Como seleção, tem, tem existe? como, existe, a liga faz, tem como fazer. Que é um negócio caro futebol, né? É Pra muito você caro. manter. Como é que você faz pra Deixa manter eu te esses caras todos eu jogando? vou te falar, velho. A gente vai disputar o campeonato sub-20, sub-17, sub-15. O sub-15 ainda não bateu o martelo. Agora, o sub-17 eu bati já o martelo. Já tá certo. Por quê? Eu não tenho condições, mas eu arrumei uma pessoa que tem condições. Tem um nosso amigo Marcos. Ele mora. Ele é de Recife, ele tem uma pousada aí. E ele trabalha com jogadores. E eu tive uma conversa com ele e ele disse: Ó, se tu quiser, eu participo contigo. Eu banco. Eu trago jogador. Pra mim foi bom. Assim é. Né? Foi uma. Porque ele só, tu só arruma ambulância, o ônibus e a guarda, que o restante eu faço. Porque tem que pagar bid, é muito caro. Olha, futebol é caro. É tudo muito caro. Você vê uma arbitragem, é caro. Então quer dizer, você tem que ter dinheiro. Inclusive eu tava dizendo aqui a César, né, que a gente tá pra ganhar uma. Sim, fala aí, fala da data que eu faço um É, corte pra gente a postar. gente, a gente não sabe se vai se fazer, né? Porque assim, primeiro a gente tem que saber se vai ter mesmo, então, porque a gente quer arrecadar dinheiro. Uhum. O sub-20, quem vai bancar é os pais com o Guarani. Tá tendo umas festinhas, a gente dá pra tirar um negocinho, Os né? pais Dos dos atletas. atletas. A gente já vai. Inclusive, eu tive uma reunião com os pais. E primeira fase a gente tem que gastar. A primeira fase, 10 mil. É, é caro. E aí a gente tá correndo atrás. O essencial a gente já tem. Né? Que é ambulância. Inclusive, o secretário, a gente firmou uma parceria e ele vai. Né, a prefeitura. Ela é nosso parceiro. Ela vai nos ajudar.
Porque, na verdade, a gente tem o Retrô, é o clube de Camaragibe, mas tem um Guarani. É, Tem um Guarani que é nascido e criado aqui. é no centro da É. cidade, é no coração E, da cidade. e tem a história, né? A história do clube. Que a gente não vai deixar acabar. Não vai não, Kim. Eu sempre falo, eu não sou eternamente, eu vou ter que sair. Mas a gente vai, eu acredito que a gente já está fazendo um trabalho, né, de reconhecimento do clube para aparecer pessoas que realmente gostam do clube. Porque se você não gostar do clube, não tiver assim, uma história, você não passa muito tempo não. É muito problema, né? É muita bronca, viu? É muita bronca. Você briga com até que você não vê, você briga. Eu tô te falando que chegou um ponto de me de ter eu assim ver a minha pessoa, vou dar uma suposição. Eu não sei quem tu é, nunca te vi, mas eu só falo mal de tu. Só. Não, você não conhece as pessoas, mas você fala por quê? Porque existe na caminhada existe umas fases má do clube, eu tô falando do clube. E quando você tá lá, você pode ser que respingue em você, porque assim, eu sou a imagem do Guarani. Até meu nome mudaram aqui no Quem é do Guarani. Guarani? Então, quem não gosta do Guarani, Termina não porque gostando. você não gosta de Quinha. Se você olhar direitinho, assim, existe essa rivalidade incrível, mas hoje ainda tem Guarani e Penarol. Mesmo sem o Penarol existir Mesmo sem o mais. Penarol existe. Que eu queria que ele voltasse. É um sonho meu. É que o Penarol tem a sede lá, né, que é uma biblioteca hoje, mas eu queria que ele voltasse, porque o Guarani hoje, eu sempre falo isso, ele é triste. Porque ele tinha o Penarol para brigar. Uma briga sadia, né? Era como seu Madruga e o É. seu Barriga. Tinha que ter Tinha o que ter. contraponto, né? Pra manter a Porque história boa. a história do Guarani, ela respinga também no Penarol. E vice-versa. Existiu dois jogos. E muita gente pergunta a mim se eu quero por causa disso. Vou dizer. Existiu dois jogos entre Penarol e Guarani. E o Guarani ele nunca ganhou. E eu dizia assim, tem que botar o de volta que é pra gente jogar, pra gente ver se Pra dá nele. poder. Existe essa história. Os antigos contam. Rapaz, é uma história. É rica mesmo. Caramba, O velho. Guarani eu não posso falar porque eu sou suspeito, né? Mas quando você chega lá, que você vê. Chega um cidadão lá, assim, de 80 anos, falando do Guarani. Pode sentar que só vem coisa boa. Caramba. Mas o tempo muda, né? Chega um tempo que vai mudando. Antigamente você poderia entrar. Você não entrava de bermuda, É, tinha isso. calça, paletó, os bailes do Guarani. Se você fizer isso hoje, você vai ter que fazer um trabalho. Porque eu tentei fazer isso. Não entra de bermuda. Mas o tempo mudaram. E aí muita gente não foi. O Guarani ele é povão. Aí, não, mas lá na. Não, meu Deus. Fugiu a memória agora. É onde? No Recife, não. Nas É páginas, nas paz. Não, mas tem uma história nas não, paz. não se interrompeu, né? Se mantém. Virou um refúgio. Isso. Tem aquele público específico. Tem, ó, só entra de calça, assim, assim, assim. Então, tem as normas. Mas não é de agora, faz tempo. E o Guarani, ele partiu-se. É. Né? Passou um tempo fechado. É que eu tô te falando, eu tô no Guarani 20 anos. Mas 13 anos foi o clube fechado. É uma... Fechado. E a gente ali, aí, pra não fechar. Fechado, pra não acabar, né? Fechado ele passou 13 anos. Desde quando voltou mesmo assim com esse gás novo? Dezembro do ano passado. Vai fazer um ano ainda. É. É, dezembro ainda faz um ano que vocês deram. Vamos voltar e vamos organizar de novo. Foi em dezembro, eu não podia fazer festa no Guarani, porque a gente não tava, não tinha bombeiro, né? E aí eu fui no SESI e a gente foi no SESI, eu aluguei o SESI e a gente fez o baile lá. Vamos fazer o baile aqui pra gente arrecadar dinheiro pra pagar o bombeiro. É uma luta, bicho. Você tem que estar fazendo festa pra tudo, né? Isso. Pra Porque poder a gente movimentar não tem que não sócio, tem né? isso. E aí a gente fez lá. Você acredita que eu até pensei, digo, a gente vai estourar o SESI
pela estrutura. Rasguei a boca. Muita gente não quis ir porque era no SESI. Tu acredita nisso mesmo? Queria ir para o... Queria se fosse na sede. E muita gente dizia assim, eu não fui porque eu queria que fosse na sede. Então, assim, veja que os apaixonados... É paixão, é paixão. É paixão. E aí a gente arrecadou dinheiro. Tive outras ajudas, porque hoje, quando o bombeiro chegou lá, ele disse, ó, tem que quebrar a parede, porque a gente tava sem telhado e a gente correndo atrás. E aí em janeiro a gente fez uma festa. E aí a gente foi fazendo, aí eu já cobri uma parte. Porque muita gente acha que só tem a sede, mas tem a burocrática, né? Que você paga imposto, você paga... É muita coisa. Mas a visão é assim, vamos fazer dessa forma, mas existe várias coisas. Pode atender se quiser. Existe muita nos bastidores tem muita coisa que você não, Hoje quem tá fora não vê. Por IPTU, muitas coisas, inclusive a fábrica já queria tomar o Guarani, é muita briga. Eu pulei muita fogueira. Tem que ser tu mesmo, Quinha. E meu pai sempre disse pra mim, se você vê que não vai perder o Guarani, se você acha que vão tomar, eu não quero que você passe essa vergonha. Porque o Guarani não pode acabar. Ainda mais na mão da gente, assim, pela história, né? E eu sempre falo isso. Eu digo, olha, enquanto eu estiver num clube como presidente, eu não deixo acabar. E brigo mesmo. Corro atrás das coisas. Tem que ser tu mesmo, Quinha. Tem que ser tu. Mas eu não sou eternamente, né? O problema é esse. Mas assim, como ao meu ver, esse ano que vocês estão aí, que tu tá à frente de novo, e com tanta mudança e com esse planejamento, e daqui a pouco tu diz quais são os planos, né, pro futuro aí, isso é muito provável que, tu falou de Sandrinho, que tu não sabia que tinha essa paixão pelo Guarani. Então deve ter gente que ainda possa... Mas aí é esse trabalho que tu tá fazendo agora, né? De tá deixando, de popularizar mais, porque muita gente aqui em Camaragibe eu tenho certeza que não conhece. A galera da geração nova não tem uma paixão por um clube que se eles não conhecem, se não tem envolvimento, né? Tá no saudosismo. Tem que chegar nesse povo novo, nessa galera nova que tá aí. Eu vejo agora, né, assim, há 2 anos atrás, os jovens. É porque assim, quando ele começou a participar, Sandrinho, é uma peça muito importante, assim, pega o Instagram do Guarani e posta as coisas. Eu digo, o Sandrinho é mais sonhador do que eu. Mas ele pode, porque ele é novo, né? Isso aí é importante, que chegue essa galera nova pra dar esse revigor, e ele né? mexe no Instagram e bota as coisas, e sai botando uma coisa, inventa escudo. Isso aí foi tudo ele. Agora mesmo ele orgulhoso e mostrou a mim mais de 200 mil visualizações de uma postagem que eles fizeram. Então, tá no caminho, porque esse caminho do digital, né, de chegar na galera mais nova, é o que pode também reacender mais na população. Ele faz peneira, ele fez uma peneira para comprar. Digo, Sandrinho, tu faz essas peneiras, o dinheiro, você vê o que você pode fazer. Ele comprou máquina de lavar. Ele lava a roupa lá dentro mesmo, ele lava, no clube. Vê só, velho. Eu fico olhando assim, eu chamo a atenção, né? Porque, assim, como que eu gosto de futebol, eu vejo, e do Guarani, eu vejo que tem pessoas que também gostam também. E aí a gente tem que abrir espaço, né? Vai chegar, tá sendo. A gente vai usar aqui o podcast. Eu tô tendo umas ideias aqui, depois eu vou falar com o senhor também pra gente fazer um trabalho aí pro mundo digital. Eu tava conversando com os diretores, né? Quando eu saí daqui, eu tava numa reunião com eles lá. Porque esse domingo agora vai ter o aniversário. A festa do aniversário. Aliás, a festa não, né? Vai ser o cinquentão. Vai fazer com estrela o aniversário. Aí depois a gente vai passar. A gente tá programando como é que a gente ia fazer. Porque nessa festinha vai muito antigo. E você vê nos olhos dele a satisfação de ver o Guarani jogar e ir pra sede, como antigamente. E eu, graças a Deus, junto com a diretoria, a gente proporciona isso, né? E aí eu vou conhecendo os antigos. Esse aqui é fulano de tal. Aquele ali aí chega e mostra nas fotos antigas. Eu tenho fotos antigas. Tem lá na série, é isso tudo. Eu tirei algumas porque a turma tava levando. É o tamanho dessa televisão. As fotos. E aí eu senti falta. Cadê? E aí a turma tava levando assim. Você vê que
não tá certo, né? Não. Mas vi uma foto do pai dele que Aí levou. quis levar. Aí eu tirei, fui lá pra Ô, cima. homem, vai lá, tira uma foto, dá pra digitalizar e tirar uma E até cópia falar comigo eu tenho todas as fotos, né? Porque assim, arquivada. quando, na época de Riso, o presidente, ele não tinha. Porque assim, quando ele assumiu, ele não tinha essa visão da história do clube. Uhum. Assim, eu não critico ele porque o conhecimento, né? Ele não tinha esse. Não feito eu, porque eu já vivi ali dentro, eu já sabia da Tem a história. descendência. E eu sempre quis, não. Ascendência. Olha lá, eu tenho um acervo lá de máquina da Datilog daquelas antigas. É de uns pregos grandes. Esse ano, agora em 2022, eu troquei toda. Era madeira. O bombeiro disse: você tem que trocar isso. A estrutura do telhado Não do primeiro andar. do primeiro andar. Um dia tu A vai lá pra tu conhecer. marquisezinha é. É. Aí tinha que. Era o primeiro andar todinho ele. Tudo na madeira. E Cara, eu morria de medo. Digo, meu Deus, mas eu sabia que não caía. Mas graças a Deus a gente trocou. O bombeiro pediu, tem que trocar, a gente tem que trocar. Ele deixou tudo na laje. Mas e aí eu peguei aquelas madeiras. Eu disse, eu não posso ficar com tudo, né? Mas fiquei com algumas. Tá lá. E os pregos. Os sim, que era parafusos usada. desse tamanho, pai. Aí tem gente. Pronto, no meu caso, a minha mulher diz que eu sou o velho. Porque o velho ele gosta muito de guardar. Mas eu disse, não, meu filho, isso aqui é história viva. É. Eu tenho uma linha lá que tem 100 anos. O que Ah, não viu, o que não passou por aquela. é verdade. Ô, Quinha, quais são os planos para esse ano ainda, né? Pelo menos até o fim do ano, para fechar, né? O ano do Guarani. Quais são as competições que. O E as... Guarani, a gente tá. Ó, o Guarani ele tá em várias competições. Sandrinho colocou o Guarani na competição do Copa Pernambucana. Aí Que é as categorias de base, né? ele botou, parece que foi 15, 17. É a pernambucana. É Jailson. Ela no estado, ela no retrô? Não, não, tem vários lugares, É, né? tem a. É, o ano passado eu acho que teve umas partidas lá. Aí tem Jailson, nosso treinador. Ele tem a Copa Vera Cruz. Que a gente tá participando também. Sub-20. Sub-20. E tem o Pernambucano, né? O 15, o 17 e o 20. Então, quer dizer, daqui até novembro a gente tem competição. E a gente vai pedindo a um, pedindo a outro. A gente já fez parceria com a prefeitura. E aí os pais também ajudam muito. Né? Porque eles também sabem. Também é uma vitrine, né? Uhum. Ele Um tá ali, a momento qualquer momento ele possa aparece. ser que eles Essa parte vocês têm alguma parte contratual que vocês tenham têm. porque querendo ou não. Hoje nós temos porque vamos participar do campeonato e existe um O bid, bid, onde a gente bota os jogadores. Então quer dizer, a gente já fica cobertado. Se algum clube quiser ir, sempre a gente fica uma vai. taxazinha, fica alguma Isso, coisa, a né? gente Pra vai, ajudar o. a gente vai negociando, né? Ah. Que eu sempre tive vontade disso. Porque a gente sabe que Camarim tem um jogador bom. E a qualquer momento pode Já aconteceu pintar. já que sair alguém que você, pô, não tinha como amarrar, não ficou Já, nada. já saiu já. Inclusive tinha um jogador que eu orientei ele jogava no Guarani em 2016 e ele foi para Famalicão de Portugal. Mas antes dele ir, a gente conversou porque eu queria colocar ele num bid do Guarani, né? Ele era sargento, ele já era profissional já, ia ser, né? Ia profissional. E eu levei ele na federação, mas o clube não era profissional na época. E eu não tinha como segurar ele. Poxa, era. Aí ele E ele foi embora foi. para Portugal. E ele se dispôs a Ele, tentar ajudar, ele né? queria ajudar o Guarani. Aí Caramba. teve outros, né, que passou pelo Guarani, mas como o Guarani não tem a estrutura, assim, não tinha como fazer nada. Mas hoje vocês estão, pelo Hoje menos agora, a gente tem já. tem. Hoje a gente tem o principal o bid, né? É. Tem o bid e a gente tem alguns contratos para pegar, segurar o jogador, mas a gente não quer interromper e nem atrapalhar o jogador. A gente quer que ele reconheça que um dia ele jogou no Guarani, né? E que uma parte que se ele puder, vai pro Guarani. É assim que funciona. E é o certo, né? É o certo, é. Tem mais alguma. Quer falar mais alguma coisa? Tem alguma coisa que tu anotou aí que tu Não, passou batido de eu falar? não, eu Foi tranquilo, Quinha? Porque eu disse, poxa, Pô, Quinha não achar que eu vou falar não, polêmica. Foi suave, né? é porque muitas das vezes eu tô aqui,
E a pessoa, eu deixei mais de. Eu ia muito pra rádio, sabe? Uhum. Era muito convidado. Eu ia e lá e a turma começava a falar. Aí eu ficava. Aí eu. Termina. Aí, e depois eu pagava o preço. Eu acho que o que era importante, na minha visão, de tu tá vindo aqui, a gente é um podcast de Camaragibe que tá crescendo e o nosso foco desde o início nunca foi a parte da politicagem. A gente quer contar a história de Camaragibe para quem é de Camaragibe. Poxa, passar, vamos lá, vamos dizer que uma hora a gente acaba aqui esse programa, não aconteça mais. A gente passou por muitas histórias e não passou pela história do Guarani, entendesse? E eu sempre falei isso, meu irmão. Olha, quem é de Camaragibe, que tem história, vai saber da história do clube. Porque assim, muitas das vezes eu vejo lá pessoas com a cabecinha assim na porta, assim, pô, entra, pode entrar. Entra. Olha, eu conheci o meu marido aqui. No Eu, clube. eu namorei com ele aqui, me casei, eu conheci ele no clube. E isso é um Caramba. orgulho, né? Assim, É, hoje o Guarani, ele tem porque teve diretores, né, presidentes que a imagem do clube ficou totalmente acabada. Na época dos funk, sim, né, sim. que era, ele já faleceu o Riso, e a gente via que muitas das pessoas, inclusive eu já fui antigamente taxado como Riso. Ou seja, na época que fechou o Guarani, me taxaram como Riso, que eu era brigão, que eu dava nas pessoas. E fui chamado pela promotora. E aí era até leu. Você é assim, 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 assim. E quando terminou isso, excelência, ela só tá me confundindo. Esse cidadão aí não sou eu, não. Mas tá aqui, eu digo, faça uma sindicância para saber quem realmente eu sou. Esse personagem aí, eu disse mesmo assim, não sou eu não, isso aí deve ser outra pessoa. E realmente era. Porque assim, teve uma época que politicamente tinha pessoas que queriam acabar com o Guarani. Tinha que acabar. E eu passei um bocado de tempo ruim. Porque você conhecer, você saber quem eram as pessoas que queria acabar com o Guarani, é assim, destruir uma história. Porque assim, você não ia acabar com o Guarani, você ia destruir uma história viva dentro de Camaragibe, que é o Clube Guarani. E acabar de uma forma simples. Acabou. E graças a Deus eu tive. Eu não baixei a cabeça, né? Clube, inclusive o clube fechado. Mas eu tava ali junto com alguns diretores e a gente comprou a briga. E hoje o Guarani tá vivo. Eu digo, eu pego a camisa assim, eu falo, ele tá vivo ainda. Ele tá vivo ainda. Acabou-se tudo, mas ele tá vivo. E eu acredito que a partir de hoje, eu falo assim, por causa porque o Guarani, a turma fala em sede. Não porque as festas. Eu não vejo essa parte, eu vejo futebol. A parte esportiva. Muita gente tá ligada a essa parte da festa, das É, festas e tal, né? as festas. Não sabe realmente por quê. Pra que o Guarani. O Guarani hoje, ele no status dele, ele é futebol. É esporte. Sede é um. Porque tem que ter, né? Até porque, assim, por exemplo, você tem em Camaragibe você tem uma empresa, uma indústria chamada Norcola, né? Que tem Isso. ali a fábrica. Eu lembro de um professor que ele dizia que você conhece se uma cidade é bem financeiramente se ela tem indústria. A gente querendo ou não tem a indústria ali, né? É uma indústria. Não tem uma indústria dessa por trás, né? Vou dar um incentivo. Que Não talvez se tem. fosse até abatido de imposto fiscal pela prefeitura que tem essas coisas, né? Tem. Incentiva o esporte e tem Isso um abatimento no, no no imposto. imposto. É, tem. E é uma empresa que eu penso porque nunca vejo ninguém da Norcola em nada. Você não tem nenhuma atividade em Camaragibe que tenha lá o nome Norcola. Inclusive, um amigo meu disse, rapaz, por que tu não vai na Norcola pra pintar Pintar. e Isso. botar. Eu cheguei aqui, eu vou fazer uma confissão a tu. A gente tem um projeto social que dá aula de jiu-jitsu de graça pro Hum, pessoal lá em Santa Maria. E para reformar na época lá, pintar, ajeitar, eu mandei e-mail para eles. E nunca tive resposta. Pedindo tinta para pintar, deixar bonitinho lá, né? Tu é. chegou aí atrás? Não, não.
Nunca fui. Sabe por quê? Vou ser bem sincero. Porque algumas pessoas tinham ido e E já tinha recebeu dado não. não. Aí eu não vou Não não. vou levar esse Então deixa quieto mesmo. Porque Mas aí isso você não precisava de fazer festa, né? A festa também tá para ajudar a manter vivo, né? é que eu digo, se o Queria Guarani ele muito tivesse sócio que... que Pronto, na bancasse o época do meu clube. pai, ele tinha 500 sócios que já vinha descontado. Eu me lembro que meu pai ia lá buscar o dinheiro da fábrica. É, Então, quer dizer, se fizesse festa, não fizesse festa, tinha aquela. já tinha lá. Hoje não, hoje você ainda tem esse detalhe. Se você fizer a festa, você tem que apelar que ninguém faça. Porque às vezes você faz a festa, mas não dá ninguém. Vixe, é, Ainda tem esse detalhe. fica muito Então arriscado, você. fica muito. Eu fui uma festa uma vez, né? Mandei fazer uma festa lá no Guarani. Quando. No dia da festa, fizeram uma festa lá na praça. Não deu ninguém. Então quer dizer, antigamente, o Guarani era assim, era. Todo domingo tinha, ainda me lembro, Hi-Fi. 8 à meia-noite. Lotado. Era Penarol e Guarani. Aí entrava dinheiro. Então eu pergunto, naquela época, eu falo até isso para meu pai. É, se tivesse uma pessoa que gostasse de futebol, assim, feito eu gosto, e tivesse a visão de ser um clube profissional, hoje o Guarani poderia estar em outro patamar. Tá É entendendo? isso. Quinha, meu irmão, muito obrigado. A gente tá muito feliz em ter te tido aqui por esses minutos aí, por essa hora. Acho que já vai com 1 hora e pouca já, no instante passa. Instante mesmo. É, e conhecer um pouquinho da história do Guarani é, pra mim, de coração, é muito gratificante. Eu nunca toquei lá, mas fui pra festa lá, no Guarani. Nunca cheguei a tocar lá. Isso aí eu não lembro de ter tocado. Mas fui pra algumas festas, já na minha época, né? Já tinha passado muitas outras épocas antes. E ter ouvido um pouquinho da tua história, da história do Guarani, foi muito bom. Eu espero que já já a gente consiga estar aqui conversando de novo sobre títulos, sobre reformulação, Isso. sobre patrocínio. É isso que eu corro atrás, né? É, e vai. Eu tava conversando com algum diretor, né? Quem sabe que a gente disputando agora o 15, 17, a gente revela algum jogador. Sim, Porque não é difícil, não é. não. Aliás, não é fácil. Mas também não é difícil. Porque se a gente tiver essa possibilidade de disputar, então quer dizer que a gente está no caminho. Sim, Possa ser que a gente esteja uma pérola. Um jogador que muda a história do Guarani. Um jogador de 15, 16, 17 anos. Que a gente possa isso. ganhar alguma coisa com ele, né? O trabalho que a gente faz mais pro social. Mas também a gente apela que É, saia um jogador, sim, né? E faça história e o Guarani seja consiga beneficiado, né? manter a tradição por mais 100 anos no mínimo. Mas sim, eu não vou estar aqui, né? Mas eu digo assim, tem que ter um. Porque eu vou sair. Vai ter que ter um que realmente goste. E vou lhe dizer, eu já recebi até proposta para vender o Guarani. Pra empresa, né? Ou não? Para vender, Pra para vender. sair e acabar, E vender e fazer acabar. outra coisa. Sim, entendi. Eu sempre, meu pai disse, não faça isso. Aí ele disse, mas vai dar para mim? Dar não. Porque outras pessoas fizeram isso. Aí eu sempre falei, é só para quem gosta. O Guarani tá ali, como eu gosto, mas eu tenho pessoas que também gostam. Tá ali porque gosta, não é porque gosta de mim. Agora eu escuto. Se tu sair, eu saio também. Quem eu tô aqui por causa de tu. Porque ver a briga, né? Ver a luta que a gente tem. Aí é gratificante. Aí eu digo, então não vou sair, não, eu vou ficar. Mas vai chegar a hora que eu vou ter que sair. É o caminho natural, E né? eu não posso também deixar na mão de qualquer pessoa. Não. Não posso fazer isso. Eu fico pensando assim, meu Deus, eu vou encontrar o Tuquinha do Guarani. Quando? Que realmente goste. Porque o Guarani por exemplo, passou 13 anos fechado. Esses 13 anos, como foi que ele conviveu? Aliás, como ele viveu? 13 anos. É muito tempo É sem muito estar com tempo. atividade pra estar É. E mantendo. você tá ali aí. Minha sorte é que eu sempre tive pessoas boas do meu lado, né? Esse meu vice-presidente mesmo é. Uma vez eu tava lá no Maranhão, ele perguntou: E agora, como é que eu faço? Aí eu disse: o cara perguntou a mim, aí eu disse assim: Eu tô aí, rapaz. Tu tá aqui, eu digo, tô. Quem é? Eu digo, é o vice. É mesmo que tá eu. Isso Porque é você vê bom, assim né? a lealdade, né? Da pessoa. E você vê que eu
hino, eu vou deixar ele na mão de uma pessoa que também gosta, feito eu gosto. Mas a gente sabe que ele é mais velho do que eu. E ele diz, ó, vai chegar a hora da gente, a gente tem que ver quem é que vai assumir isso aqui. E a gente já fica já pensando, para não ir para a mão errada. E o meu sonho, que eu tenho, assim, era que o Penarol voltasse. Eu sempre falo isso. Para ter aquela briga sadia, sabe? E pessoas, aparecer mais pessoas para gostar de clube. Feito a gente gosta. Caramba, que bom, meu irmão. Vai dar certo. É uma história bonita e merece ser contada e mantida. Viu? Verdade. Quinha, meu irmão, muito obrigado. Eu que agradeço Eu mesmo. espero que, mais uma vez, repetindo aqui, né? A gente se encontre de novo para falar Eu dos vou. frutos. Vai ter eu acho que eu vou fazer essa festa, né? Vou abrir o espaço lá. Eu não sei se é terra ou é traçamba. Sim, Eu já falei, o cara disse, não, não se preocupe não. Porque ele é dele. a banda. Ele quer ver mais ou menos assim pra gente arrecadar, porque a gente vai ter que arrecadar dinheiro. Não é que eu tenho vergonha de pedir. Eu não tenho vergonha de pedir. Mas é porque assim você vê que assim, é muito difícil mesmo. O cara chegar e dizer assim, vou. É difícil entre aspas. Eu hoje mesmo, eu liguei para um amigo meu, disse, ó, o Guarani vai jogar um campeonato, assim, ele disse, e você tem uma empresa, não tem como você botar na camisa, não. Eu tô pedindo R$ 1.000. O cara disse, eu lhe dou. É, é R$ 1.000, é, pra botar? É. Eu lhe dou. Então eu tava precisando de 10 patrocínios desse. De 1.000 fazia 10.000. Pô. Já tava bem, a gente já podia disputar o campeonato sem nada. Assim, porque você fica pensando, vai chegar o jogo, as condições. E a gente tá fazendo isso. Os pais tá correndo atrás. Eu já também tô correndo, já consegui outros patrocínios já. De a gente tá mantendo, né? Porque é um orgulho o Guarani hoje participar de um sub-20, sub-federação. Tá entendendo? Assim, é um orgulho que eu digo assim, porque é totalmente diferente. Você vê que um clube, para ser clube mesmo oficial, ele tem que estar disputando os campeonatos, tem que estar na mídia. Não é um clube que você fez na, mas no quintal de casa. É, Não nada contra, assim, porque mas até tem que ter uma porque estrutura mínima, tem né? que ter estrutura Organizada. para disputar um campeonato. Eu dou graças a Deus, assim, de Guarani estar. O presidente da federação é muito amigo meu, o Evandro. Ele é uma pessoa boa. Assim, só sabe quem convive com ele. E graças a Deus eu tive essa convivência, né? De estar ali perto dele, vendo a pessoa boa. Ele leva a federação, ele é criticado, mas o Guarani não tem nada a, assim, que desabona assim ele, né? Pro Guarani, porque ele é o pai de Guarani. Poxa, O Evandro, ele abraçou o Guarani. Desde que eu conheci ele, sempre precisou, o Guarani sempre precisou, inclusive essa parte burocrática de advocacia, tudo é com ele. Ele sempre ajudou o Guarani. Eu dou graças a Deus de ter conhecido ele. E o sonho, né, de ser um clube profissional. Não participo porque eu não tenho condições. Não peguei, assim, não tive condições de bancar, porque para você participar, você tem que ter dinheiro. Porque o futebol hoje é muito caro mesmo. É um retorno a longo prazo. O Laércio, ele já tá tendo retorno já. ele falava, eu vi entrevista dele dizendo que daqui, se um dia chegar na série, não sei qual, B, que começa a entrar alguma É, coisa, mas o que ele vai botando agora é só botando dinheiro, é, né? Não é nada que. o custo é muito alto. É. Alto demais. Tem que ter parceria, tem que ter pessoas que ajudem. E o Laércio, ele tem que Tem ter, outros negócios né? que conseguem ajudar É também ali, isso. né? E ele é bom de negócio, ele vai fazendo um negócio, tenho certeza que ele faz negócio ali, constrói um condomínio, já bota dinheiro pra cá, né? Vai tirando de um canto pra Tem os jogadores dele, já tem jogador fora, já, já assim, que ter. ele tá. Ao longo desses Mano, anos ele tem. eu acho que daqui a uns anos ele já tá. Eu acho que ele já tá colhendo fruto, né? Porque ele Ele, faz um ele já. trabalho muito bom. É. Mas ele já tinha pra colocar, né? Ele já É, tinha pra botar e queimar, né? porque aí ele já tinha lenha já, Ele já pai. tinha e foi torrando, torrando, e ele sabe fazer realmente. Ele é um cara que sabe, né, ser esse gestor. Desenrolado. É. Cara, muito Pois tá obrigado, bom, viu? meu. Eu Espero que a agradeço. próxima. Depois a gente
ver aí quando for fazer se eles vão fazer a festa mesmo. Sim, a gente Aí eu vou pra divulga. César, né? Aham. Aí pra gente dar uma A divulgada. gente vai divulgar, a gente tá junto Tá bom, aí, meu viu? irmão. Eu vou... Mais um Tutti Fruta Havaiano, dá o like, segue o Guarani e vai ter uns cortes aí, você vai ficar por dentro de tudo que a gente vai poder colocar aí à disposição. Valeu! Valeu. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do Tutti Frutti Havaiano são de exclusiva responsabilidade deles e não refletem necessariamente a posição do apresentador, da produção ou do canal. O conteúdo aqui exibido tem caráter informativo e opinativo, não sendo vinculado a qualquer compromisso com a veracidade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer questionamento sobre as declarações feitas neste vídeo, por favor, entre em contato conosco para esclarecimentos. Estamos abertos a avaliar, e se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e o respeito a todos.